Olá pessoal, eu sou o Pedro, como alguns já me conhecem, sou professor de arte aqui da rede municipal de São Mateus, também da rede privada, enfim, eu venho ao longo desses mais de 10 anos aí atuando como professor de arte nessa disciplina, tentando levar um pouquinho mais de conhecimento referente a essa disciplina. Então, às vezes negligenciada, né? Deixada de lado, mas a bandeira pela arte, a bandeira pela liberdade da expressão e tudo que a arte traz de verdade, tudo que a arte traz de riqueza, a gente como professor de arte, a gente tem que defender, a gente tem que se impor e a gente tem que fazer com que a arte se destaque e ganhe seu espaço, né? E aí eu vim aqui falar um pouquinho com vocês a respeito dessa necessidade de que nós temos de que o ensino de arte ao longo desses anos, né, de toda essa trajetória, ela vem nos propondo a uma visão de que a arte ela sempre fica numa segunda escala dentro de um processo de entendimento do que é, é de verdade compreensivo, o que não é compreensivo, e a arte está no meio disso tudo, né? Seja as verdades e as não verdades, né? A respeito tanto da disciplina de quanto ensino-aprendizagem e tudo que realmente a disciplina de arte traz como conhecimento e, e construção do indivíduo como pessoa, o indivíduo como ser crítico. E aí a gente pensa numa reflexão em todo esse processo são criados, né? Nós temos aí a, a ideia de Ana May Barbosa com a proposta triangular, tem a questão da BNCC, vem trazendo também concepções que todas esses meios eles trazem a ideia de arte como algo em construção, né? Algo que permanente e algo que está vinculado à vida do indivíduo, mas num processo contínuo, né? E de certa forma eu acredito, eu defendo também esse processo porque é, a educação em arte ela vem desde das bases, não é? Como a gente vê na educação infantil, a gente já começa já a ensinar arte desde os pequenozinhos, nos seus riscos, nas suas primeiras expressões, né? E a gente chega até o nível do ensino médio ou na educação, ensino superior, tudo ainda com, implantando as concepções artísticas que elas são sempre progressivas, sempre contínuas e não tem um momento de parar. Claro que cada fase, cada momento da história nos remete a um estilo, a uma influência artística expressiva, dada de cada época e que influenciou as demais e que foi influenciada também com as anteriores e realmente esses processos eles são reais, eles são uma base, na verdade, né? Nos traz como uma base desse ensino de arte em que a gente não pode negligenciar também, né? Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental um 2 e até no ensino médio, a gente vê, a gente percebe, consegue perceber que o ensino de arte ele vem sempre num processo de progressão. A própria base ela traz essa ideia de progressão quando ela traz as habilidades, por exemplo, né, trazendo para a educação do ensino fundamental, traz em blocos, né, conjunto, em que as habilidades do primeiro ao quinto são as mesmas, as habilidades do sexto ao nono são as mesmas, e aí a gente percebe que por mais que sejam as mesmas as habilidades, a gente entende que a criança ela modifica, ela tem a sua modificação é,
tanto na série quanto o seu entendimento, as suas concepções. E o ensino ele também tem que acompanhar essas mudanças, né? E aí a ideia da base também traz com o professor, esse professor novo, esse professor, quando digo professor novo, eu digo assim da mentalidade, no sentido de entendimento do que realmente o ensino de arte é importante, o que nele, o que esse ensino traz de necessidades, adequações, né? Porque a gente se depara às vezes com professores que ainda estão com aquela visão passada, né? Daquele desenho, daquela coisa simples, das coisas do fazer, da preocupação somente na estética e na reprodução de algo e que, infelizmente, numa maioria, a gente não tem essa concepção, mas ainda há uma minoria que, infelizmente, ainda em nível nacional, nível internacional, porque a gente percebe, a gente tem a compreensão, a gente tem uma participação, a gente acompanha todo esse processo de ensino em fóruns, em congressos, e a gente percebe que existe professores também em outros países e coisa e tal, que ainda têm essas concepções e que precisam ainda fazer essa retomada, essa ampliação, essa visão enquanto arte, enquanto ensino. E aí a gente para pensar de que a base ela traz essa ideia de progressão, e essa progressão ela tem que ser entendida num método de ensino que diferenciado. Como assim método de ensino diferenciado? Isso aí é um básico do básico, né? Mas eu digo assim, na compreensão do indivíduo, né? Eu trago a ideia da questão do indivíduo, que quando eu chamo de indivíduo, eu falo o próprio aluno, né? Por quê? Porque aquela criança que vivenciou uma educação infantil precária, né? Uma educação infantil precária, e se adentra na educação do Fundamental um, nas primeiras séries, né? Primeiro ao quinto, sem essa bagagem, e aí ele começa a ter um processo de ensino não levado em consideração essa deficiência, quer dizer, ele vai ter uma nova deficiência nesse processo de ensino, porque o professor ele desconsidera essa bagagem precária dele e parte do princípio de que está tudo certo, né? E assim a mesma coisa ocorre, né? Do mesmo jeito ocorre quando ele vai para o Fundamental 2 no processo de transição. Então, quer dizer, ele vai para o sexto ao nono ano, de repente, com uma deficiência no processo de ensino de arte do primeiro ao quinto, né? E aí o que acontece? O professor ele negligencia essa deficiência também, e aí esse menino vai ter uma dificuldade, e quando chega no ensino médio, que se pressupõe que o ensino médio, a criança ele tenha vivenciado, lembra-se, a ideia de progressão é que ele tenha vivenciado todo aquele processo da educação infantil até o nono ano, e quando ele adentra o ensino médio, né? Ele já tem aquela bagagem de vivência, as experiências práticas, as concepções de entendimento que a arte traz das suas linguagens, e aí a gente vem e se depara com o quê? A gente se depara com um ensino médio voltado totalmente para a história da arte, todo focado num objetivo que das provas externas, né? É o Enem, são os vestibulares, as provas, seja de escolas, faculdades, universidades, enfim, concurso. Então, é um público voltado um pouco direcionado para isso, né? Então, quer dizer, quando o professor ele pega para ensinar, dar aula para o ensino médio, ele se depara com essa realidade, e aí você vê aquela turma com 20, 30 alunos e para e pensa assim, e você vai ensinar arte, e aí você tem que parte do princípio de que assim, ó, ele já vivenciou, ele já teve experiência, então quando eu for falar de cubismo, quando eu for falar da questão do cubo, da abstração, quer dizer, ele já vivenciou isso, então ele já teve essa experiência do abstrato, ele já produziu algo abstrato, ele já sabe a diferença do figurativo e do abstrato, ele já tem um entendimento, uma bagagem referente a questões da arte geométrica, né, a geometria na arte. Então tudo parte da ideia de que já
ou ocorreu essa vivência, né? E aí a gente vê que não é a realidade, né? E aí o que fazer, né? E o que fazer? O que podemos fazer? E a gente tem uma turma que é misturada, uma mista, onde você tem às vezes crianças que vivenciaram numa escola, estudaram numa outra escola e que ali estão juntas, né? E eles estão juntas todas, cada uma com uma realidade diferente, né? Mas ainda assim a gente vê que quando a gente chega no ensino médio, a gente busca essa experiência já desses alunos e tenta partir dali. Só que a gente tem que ter a compreensão de que a realidade não é real, muitas das vezes, né, em grande maioria. E aí você vai ensinar com foco somente na teoria, né? Segue a linha reta e foca naquilo e quem conseguir acompanhar, que acompanhe. Não é assim. A gente entende que não é assim, né? O processo de ensino não é assim, né? A gente tem que se adequar. A gente, como professor, se adequa, o aluno, ele se adequa, e aí a gente consegue ter, né, estruturar um processo de ensino que vai nos levar a um objetivo comum, né? Que é o aluno, ele quer aprender e o professor quer ensinar e quer que ele aprenda, né? Então, aí o professor, ele não pode, de certa forma, deixar de o quê? Trabalhar as práticas, né? Então, o ensino médio, ele parte do pressuposto de que ele já tem essa bagagem de vivência, tudo. Eu vou focar na minha teoria, naquilo ali que está ali, e pronto. Acabou? Não, não é assim que funciona e não é assim a nossa realidade. Então, eu acho que o professor, que eu, na minha vivência, e eu vejo muitos colegas atuando dessa forma, mas a gente vem com essa orientação, esse diálogo para que os outros professores que não têm essa vivência, que possa compreender que mesmo no ensino médio a gente tem que trazer esse aspecto vivencial, né, dessa prática, né? Se você vai falar do abstracionismo, né? O abstracionismo que está dentro do processo de vanguarda, né? Da abstração, da contrariedade da figuração, que vem com a abstração, tanto no aspecto lírico e no geométrico, né? E quer dizer, o aluno ele pode produzir, ele vivencia, ele vai entender, vai compreender o aspecto teórico sobre isso, mas isso não impede ele de vivenciar uma prática. Entendeu? E a gente sempre vem com aquela velha frase, né? Aquele velho entendimento de que é através da prática você aprende mais, se afirma mais o entendimento, né? A aprendizagem, e de fato isso ocorre, né? As experiências, né? Da vivência, isso traz ingessa de certa forma, o conhecimento de um modo positivo, porque eu também entendo que o engessar de um processo ele não é tão viável. As pessoas ele têm que ter uma mente aberta, ele tem que ter as possibilidades abertas, tanto para a aprendizagem quanto para o ensino, né? Então eu vejo isso, que todo esse processo, como Ana May Barbosa, que trouxe aquela ideia triangular, né, de vivenciar, né, das três bases, né, onde você vivencia, você estimula o processo criativo, a criação, né, da criança nisso tudo, você aprende, você cria e todo esse processo ele é válido e ele tem que ser mantido, né? Ele tem que ser mantido. É, e aí o que acontece é que ao longo de toda esses métodos, essas metodologias utilizadas pelos professores durante o ensino, muitas das vezes deixa de lado esse fazer, esse processo de criação, né? Agora falando do Fundamental 2, né? Fundamental 2, com o sexto ao nono ano, que você consegue
ter um leque imenso de conteúdos, um processo imenso de conceitos a ser trabalhado com eles, e que esses conceitos eles têm uma necessidade prática. Tem uma necessidade prática. Tá, tudo bem, compreendemos que a questão da carga horária, do professores, que não entra nessa questão aqui, nem me aprofundar tanto, mas aí o entendimento tem escolas, tem locais, claro, de redes, vai variando de cada rede, vai variando das redes públicas ou privadas, do número de aula ainda é reduzido do professor, né? E claro que você tendo um quantitativo de aula onde você possa trabalhar de uma forma mais tranquila, porque eu falo tranquila no sentido de que a gente tem 50 minutos de aula, hora-aula, que a gente sabe que é, de certa forma, insuficiente dentro de um processo de ensino, em todas essas etapas que você tem, e ainda você ter uma aula por semana, né, é complicado, mas não é impossível, não é impossível, até por vivência própria, né, e a gente tem que se adequar a esse sistema, e, e o que acontece? Quando a gente vai para esse sexto ou nono ano, essa necessidade desse processo prático, ele é vital, né? E você consegue perceber no envolvimento da criança, você consegue perceber no entusiasmo, na criação deles, e que esse entusiasmo ele vem a partir do olhar do professor e da sensibilidade do professor no sentido é, de, de receber essa prática e de fazer com que a criança consiga perceber que essa prática dele, né, que essa criação dele está dentro de um processo criativo e não requer estética. Né? Não requer estética. Eu digo assim, por que enfatiza muitas das vezes essa questão da estética do belo? Porque eu diversas vezes acredito eu que muitos de vocês tenho vivenciado isso, do aluno ele depreciar, né? Ele depreciar a sua produção, do que entregar uma atividade e dizer assim, professor, tá aqui, professor, não, tá uma porcaria, né? Tá muito feio tudo. E aí o que acontece? Você já entrega uma atividade e você já pressupõe que aquilo que você produziu não está adequado e não está bom, você já começa a criar na mente do outro algo negativo sobre sua criação, né? Então, mas muitas das vezes ele gosta da atividade dele, mas ele fala isso, ele expressa isso com uma defesa ou com um medo da reação ou com medo do que o outro vai dizer ou sentir ou perceber, né, da sua criação. Então a gente vem com a ideia passando sempre para o aluno que o belo está no olhar de quem vê, né? Que a beleza e a concepções, o entendimento de determinada obra, determinada criação é o que o indivíduo está ali vendo, entendeu? Eu posso produzir uma belíssima obra e para mim ter sido algo assim, sem sentido, algo que expressou coisa e tal, mas qualquer um outro pode olhar e viajar no entendimento daquilo, achar que foi todo um conceito por trás daquela produção e não foi, entendeu? E às vezes para mim não tá tão agradável, poderia melhorar, né? Aquela coisa toda, mas para outro, nossa, mil maravilhas, né? Ou da mesma forma eu posso estar assim, nossa, todo entusiasmado e simplesmente não agradar um outro. E aí? E daí? Né? E daí? Não pode produzir com esse intuito de agradar os olhos dos outros. Você tem que agradar o seu próprio olho, o seu olhar, né? E assim vai. Isso, de certa forma, minimiza, né? Minimiza esses conceitos estéticos de beleza, né? Que adentra dentro da disciplina de arte e essa resistência nesse processo de criação deles, né? E do sexto ao nono ano, eles têm muito disso, né? Tem muito disso. E do primeiro ao quinto, de certa forma, apresenta esse problema também, né? Eu entendo isso como um problema a ser
a ser resolvido pelo próprio professor. O papel do professor nessa resolução dessa questão estética que tem nas produções de artes é extremamente importante, porque quando o professor ele constantemente ele fala, constantemente ele enaltece, constantemente ele ele alerta os alunos que o que ele produz, né, que ele produz não é uma produção com o intuito de agradar o demais, não é para me agradar como professor, que eu vejo, beleza? Não, eu estou analisando o aspecto mesmo técnico. Ó, interessante que me fez lembrar de uma aluna do nono ano, uma aluna do nono ano, que ela chegou e me fez uma pergunta. Eu passei uma atividade, coisa e tal, e essa atividade ela tinha como intuito uma prática, né? Eu tinha que fazer um desenho, aquela coisa toda, né? E aí eu falei assim, ó, o meu desenho, eu não sei desenhar e coisa e tal, e o meu desenho não vai ficar bonito, não vai ficar bonito, e eu queria saber como é que você vai avaliar, né? Como é que você vai avaliar no desenho, né? Que uma vez que eu não sei desenhar e tenho uma grande dificuldade, então o meu desenho ele não vai ser esteticamente perfeito, e aí minha nota vai ser inferior à do colega que desenha bem. Como é assim, né? Quer dizer, foi um questionamento razoável, um questionamento com fundamentos, certo? Mas aí parte do professor, o entendimento de uma resposta plausível, uma resposta clara para esse aluno, né? Quer dizer, a proposta da atividade é o quê? É avaliar o quê? O que está sendo avaliado com esse desenho que você quer? O que você está buscando analisar através dessa atividade? O meu conhecimento, coisa e tal, né? A minha produção, né? Aí você tem que levar em consideração o conhecimento teórico que você trabalhou com a turma e o objetivo daquela atividade, né? Então, por exemplo, se você fez um ensinamento teórico sobre as concepções e a técnica, né? Referente àquele determinado desenho, que tem que ser feito em determinada coisa, tem que ter utilizada cor específica, tem que ter utilizado umas linhas, formas específicas, né? E aí o que acontece? Então, a exigência do desenho é que atenda esses aspectos técnicos que tem que estar presente no seu desenho, entendeu? Independente se o desenho ele vai ser de uma flor tão simples ou de um desenho realista tão bem complexo e bem trabalhado, né? O que que você está sendo avaliado? Eu estou avaliando o aspecto técnico. O que que é? É aquilo, aquilo. Se eu consigo identificar, tanto no desenho mais simples, quanto no desenho mais complexo, mais bem elaborado, a técnica que eu estou querendo, que eu estou avaliando realmente, isso a nota de repente pode ser a mesma, né? Pode ser a mesma. E aí compara, nossa, esse desenho tão simples de fulana com desenho tão liso e a mesma nota. Opa, mas o que que eu estou avaliando? Qual o meu objetivo com essa atividade? É esse. Então, isso tudo tem que estar muito claro para o aluno, tem que estar muito claro na cabeça do professor esse processo de avaliação. E isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que a criança, né, que o jovem, enfim, ele consiga compreender que um olhar diferente sobre o que ele está produzindo, né? E entender e compreender aquele enunciado e o que a atividade está querendo dele, né? Desfocando esse aspecto estético. Mas isso aí tem que ser trabalhado, né? A gente retorna agora para o primeiro ao quinto, tem que ser trabalhado lá do primeiro ano. Até com a educação infantil a gente não trabalha isso, esse aspecto assim, estético. Mas acredito eu que no primeiro ano, primeiro ao quinto ano, você já começa a trabalhar essa questão, né? Do primeiro ano, porque eu já trabalhei com o primeiro ano, a minha cadeira é do primeiro ao quinto, entendeu? E eu já vi produções maravilhosas de um aluno de primeiro ano que o menino do segundo ano não produz, nem que o menino do terceiro, nem do quinto ano produz, entendeu? E aí?
Então quer dizer que esse jovem, essa criança ali do primeiro ano que produz maravilhosamente bem e o menino do primeiro ou quinto, eu tenho que ignorar ele porque, primeiro ano, então a gente não tem que desconsiderar. Não, você tem que se trabalhar, tem que a visão, o olhar sobre a produção do aluno e o processo de criação. O professor ele tem que estar assim aberto em qualquer momento e em todo o processo, entendeu? E ele tem que saber identificar e lidar com isso para que fazer com que preparação num processo de progressão para esse aluno quando chegar no ensino médio, ele não ter esse processo depreciativo da sua obra e ter uma visão bem vanguardista, uma visão bem aberta, né? Eu venho com essa visão vanguardista que a gente tem, né? Que as vanguardas europeias e tem as vanguardas, né? Que traz essa concepção de uma arte mais livre, de uma arte com menos, como diz assim, com menos mimimi, uma arte em que é mais revolucionária, de uma arte mais crítica, de uma arte mais uma anti-arte, como o dadaísmo foi considerada, né? E como algumas outros movimentos artísticos, que faz com que o quê? A pessoa, o indivíduo que cria de uma forma mais livre. E as pessoas que veem aquilo e observa, conseguem observar e ter um entendimento também mais livre, né? Então, eu acho assim que é importante, certo? É importante que o professor de arte, o arte educador, né, o professor que é formado em arte, com direcionamento para o ensino e educação, para a educação, educar, né? É porque tem muitas pessoas que são formadas para ser só artista, né? Pô, só artista. Ele não consegue passar o conhecimento, não consegue passar o ensino, né? O processo todo assim. Infelizmente, não tem, né? E aí ele tem que se preparar, tem que buscar uma forma de formação, de aperfeiçoamento nesse processo todo. Mas partindo do professor arte educador, o professor que é o professor educador que a gente tem na rede, o professor que está na sala de aula e tudo. Então, esse professor ele tem que ter essa visão, ampliar mais essa visão deles, né? Abrir um pouco mais o leque de entendimento, seja por meio de qualquer tipo de recurso que eles têm, chega nas informações, seja através de pesquisa na internet, seja de participar de conferências, de fóruns, né? Enfim, tem uma infinidade de formas com que vocês, livros, né? Através dos livros, da leitura, né? Que vocês vão poder conseguir ampliar um pouquinho mais, melhorar um pouquinho mais esse processo de aprendizagem dos meninos e esse entendimento referente à arte, né? Eu acredito que a gente viveu ao longo dessa trajetória de vida do ensino de arte apanhando muito, e eu acho que hoje, né, na década que nós estamos vivendo, né, nesse momento da atualidade contemporâneo que estamos vivendo, a mentalidade ela tem que ser ampliando, sempre ampliando, não fechando, né, dentro de um casulo ou não dando passos para trás, mas passos avante, né? E, e é isso que eu deixo para vocês, esse diálogo nosso aqui hoje, que é um diálogo voltado mais para esse entendimento do professor quanto à questão do ensino. A gente dialogou sobre esse processo de ensino, esse como o olhar do aluno, como é o olhar do professor referente a esse processo de ensino de arte nas nossas escolas, né? E a gente vai vir com mais vídeos aí sobre arte, né, discutindo sobre essas questões todas. Então, vocês podem estar curtindo, vocês podem estar seguindo, né, se inscrevendo no canal aí, tá? E comentem, né? Comentem, é importante a gente dialogar, comentar e interagir sobre as concepções, sobre o que a gente concorda, discorda. Se você discorda de tudo que eu falei, manifeste, né? Liberdade, a expressão e liberdade está nesse processo aí. Então a gente vão tentando construir mais e destruir menos, né? E, e é isso aí. A gente tem que valorizar nós, como nós professores,
o que nós fazemos, né? O nosso trabalho, né? O nosso conhecimento e nossa bagagem, da mesma forma que os alunos também merecem essa valorização, merecem também esse respeito, e a gente, eu acho que tudo junto, né? Junto e misturado, a gente consegue chegar lá, tá bom? Big abraço para vocês. Aqui quem fala é o professor Pedro Paulo, de arte, ok? E vamos nós. Tchau, tchau.